Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, abrindo o estudo deste domingo de janeiro, agradecemos a Tua presença entre nós, rogando, Senhor, a proteção para todos nós encarnados, que zelamos pelo estudo do Teu Evangelho, pela prática dos Teus ensinamentos e tentarmos ser trabalhadores da Tua seara. Mas pedimos, Senhor, por aqueles menos favorecidos na seara da terra, que possam receber também as Tuas emanações celestes, que nesse momento de dor possam receber a Tua paz, entendendo o tamanho do Teu coração, em nos deixar uma mensagem de amor que vai para além das coisas do plano físico. Rogamos, Senhor, por aqueles menos favorecidos da questão material, da saúde física e que ainda assim buscam a saúde espiritual, que encontram no Teu Evangelho, ainda na dor, uma mensagem de paz e conseguem absorver estes ensinamentos junto dos grupos que estão convivendo. Que a Tua paz esteja no coração nosso, mas também no coração de todos eles. Fique conosco, que assim seja. Nós estamos acompanhando o livro Reforma Íntima Sem Martírio, e hoje o nosso capítulo é o capítulo 12, Ser Melhor. Ser Melhor. Vocês sabem que ele sempre comenta um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele comenta um trechinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, que se chama Esquecimento do Passado. Mas olha o trechinho que ele comenta para nós. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ou seja, para a gente se melhorar, Deus nos deu duas situações: a voz da consciência e as tendências instintivas. Então ele já libera a gente para o livre-arbítrio. Já libera a gente para o livre-arbítrio. Ok? Agora, é o item 11, capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 do Evangelho está intitulado Bem-aventurados aflitos. O item 11 chama-se Esquecimento do Passado. Mas aí, olha só, curiosamente, eu montei um estudo há alguns anos atrás, eu montei um estudo que eu teria que fazer numa casa espírita, que me falaram, Emerson, leva este tema. Me falaram assim, Emerson, leva um tema para nós. E eu falei assim, mas qual tema que vocês gostariam? Não, leva um tema livre. O que você achar, você já conhece a nossa casa e tal, o tema que você achar. Aí eu montei um tema. Mas eu não fiquei satisfeito com o tema que eu montei. Mas fiquei com aquilo a semana inteira ali, que eu podia trocar o tema. Mas como tinha outros temas em outras casas, e eu não achei que atenderia aquele público que eu tinha preparado, eu fiquei incomodado, mas fiquei com aquilo na cabeça, eu podia trocar o tema. Não, mas não vou trocar, agora não dá tempo mais, eu tenho que preparar outro, não dá tempo, já tinha estudos na outra casa, em outras casas, não montei. Sábado, e fiquei com isso na minha cabeça. Sábado à noite, antes de me deitar, eram umas 10 horas mais ou menos, eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí saiu este item 11, escrito Esquecimento do Passado, do capítulo 5. E aí na hora que eu terminei de ler o item, eu fiquei assim, gente, esse tema é interessante para levar, né? Quem sabe eu levo esse tema amanhã. Mas já eram umas 10h15, 10h20, eu falei assim, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Na dúvida, deixa eu abrir uma outra página. Aí eu abri o Reforma Íntima Sem Martírio, que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, mas abriu ao acaso. Saiu esse capítulo, Ser Melhor, que comenta esquecimento do passado.
Aí eu li e falei assim, gente, mas são 10h35. Não é que esse tema é interessante mesmo? Não, mas não vai dar tempo de levar. Como é que eu vou preparar isso? Mas já que eu estou na dúvida, abri o livro Renovando Atitudes. E saiu um capítulo que se chama Páginas do Esquecimento, que comenta o item 11 do capítulo 5. E aí eu pensei assim, não é possível. Não deve ser para preparar esse tema. Isso é coincidência. 3 livros abertos, 2 foram ao acaso. 3 ao acaso, porque o evangelho também foi ao acaso. Seu mentor tem um trabalho. Aí eu peguei e falei, não, isso é coincidência. Que hora que eu vou preparar? Não vai dar tempo não. Aí na hora que eu falei, que hora que eu vou preparar, eu escutei falar assim, levanta mais cedo. Gente, deve ser um obsessor falando comigo. Porque eu já vou pro Lafran no domingo, eu já vou levantar 4 e pouco. Eu ainda vou levantar mais cedo para preparar? Eu não vou preparar. Eu vou fechar tudo. Se eu acordar mais cedo, aí eu preparo. Mas eu não vou programar isso no relógio. Quando deu 3 horas da manhã, eu acordei em ponto. O que eu fiz? Preparei o tema. Aí eu preparei, tal, 1h, 1h30. Peguei esses 3 capítulos. Eu levei a palestra, deu 1h30 de palestra, do pessoal trabalhando só o tema esquecimento passado, trabalhando 3 capítulos, gente. E ainda ficou faltando coisas para trabalhar. Porque, veja, a página Ser Melhor, ela é muito rica. Então, quando ele fala em esquecimento do passado, a gente fica, não, é só esquecer. E aí ele fala lá, a voz da consciência e as tendências instintivas que Deus nos forneceu. Por que ele ofereceu as tendências instintivas? Porque são as nossas construções de passado. Isso ele não tem como tirar. Porque se ele tira, ele nos tira o livre-arbítrio. E aí lá no finalzinho do parágrafo, ele fala assim, como fazer a reforma íntima? Porque para nós sermos melhores, a gente tem que fazer uma reforma íntima. Como fazer a reforma íntima? Não escutei. Através da construção do saber. Construção, não é construção? O que eles falam, André? Adriana. Mudando de atitudes. Se nós estamos fazendo uma construção com mudanças de atitudes, nós temos que ter valores. Eu tenho que ter valor. Não basta eu falar assim, é só mudar a atitude. É só começar a construir, ok. Então, para fazer esse movimento de reforma íntima, nós temos que fazer um outro movimento que caminha junto, que se chama autoconhecimento, que vem a partir de uma autoavaliação. Autoconhecimento. 4 valores são significativos no autoconhecimento. 4 valores. Quais valores? Primeiro, personalidade. Personalidade. O que é personalidade? Que vai te ajudar no autoconhecimento. O que é personalidade? Vem do grego, que é persona, que significa máscara. Máscara. Se avalia. Personalidade. Se avalia. Você acha que isso é bom demais? Ou não? Se avalia. Isso é personalidade. Avalia como está a sua relação com as pessoas. Avalia como está a sua relação consigo. Avalia. Avalia como você virou o ano. Tem gente que virou de amarelo, porque estava atrás de dinheiro, prosperidade. Amarelo é prosperidade, virou atrás do dinheiro. Aí na hora que aparece oportunidade de trabalho, nega, briga com o patrão, xinga a empresa, não combina com os colegas de trabalho. Mas vira o ano de amarelo para ter emprego, para ter trabalho, para ter dinheiro. Vira o ano de branco porque quer paz. Não, esse ano eu quero paz. Briga no trânsito, xinga o marido, bate na esposa, chuta o cachorro, condena o vizinho, mas ele quer paz. Aí veste uma blusa branca, roupa branca. Veste de vermelho porque quer amor. Mas não muda a cara, vive mal-humorado, quase bipolar nas relações, mas quer amor. Avalia. Isso se chama
personalidade. Avalie a sua persona, avalie a sua máscara, sem medo. Não é para você sair revelando o que você é para as pessoas. Não é isso, não. Você não revela nada, não, mas se avalia. Veja, quando a gente consegue perceber se nós somos ou não bons, a gente não cai em enganos. Por exemplo, capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. O que ele coloca para nós? Chegam os judeus exorcistas e vão tirar o demônio de determinada pessoa. Na hora que vão tirar o demônio, olha a fala deles, dos judeus exorcistas. Em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, eu te digo que saia deste corpo. Os obsessores, os demônios, respondem para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e vós, quem sois? O que esses demônios estavam questionando para os judeus exorcistas? Autoridade moral. Como eles não souberam responder, o que os demônios fizeram? Partiram para cima deles e os agrediram. E ali fala os sete filhos do sacerdote. Os 7 filhos, nós vamos entender daqui a pouco os 7 filhos, dos quais 2 eles conseguem agredir a ponto de saírem pela rua correndo, seminus. Está lá, em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque se eles se conhecessem, eles sabem que eles não tinham autoridade moral para poder tirar demônio de ninguém. Está claro isso, gente? Tudo bem? Tranquilo? Você imagina, nos dias atuais, nós estamos falando do autoconhecimento para construirmos a reforma íntima. Você se descobre, você se estuda. Pega a criança, ela não tem esse tempo. Ela não tem esse tempo que nós já temos de aprendizagem, de leitura, de estudo, de troca, de avaliação, mas ela não tem. Você vê que as profissões, entre as profissões novas que estão surgindo, hoje você vai em restaurante, por exemplo, quem tem criança, né? Muitos de nós já saímos dessa fase. Quem tem criança, você vê se tem um animador. Nós somos de uma época que não existia. É a gente que se animava. Era ou não era? A gente que se animava. Não precisava ter animador para nós, não. Hoje eles estão tão envolvidos com a tecnologia, que quando eles saem da tecnologia, tem que ter um animador. Tem que ter, e hoje, eu não sei, animador, eu fico pensando, na idade de 7, 8, 9, 10, 11, animador. Você imagina, nós temos hormônios, eu fico pensando, gente, por que a criança precisa de animador se ela não tem hormônio? Ela já tem um demônio. Ela tem que educar o demônio, para lá na frente virar hormônio, ela nem precisaria de animador. Mas ela está tão focada que vão surgindo novas profissões. Em meio às novas profissões, vão aparecendo as características de cada um. Características. As novas profissões que estão surgindo aí, cada um vai trazendo a sua característica. Construção da personalidade. Quando é que a gente encerra essa construção? Nunca. Nós vamos passar a encarnação inteira refazendo valores. E aí entra o segundo valor nessa construção, que se chama identificação. Identificação. Nós temos ou não temos um modelo de identificação? Todo mundo tem? Qual é o nosso melhor e maior modelo de identificação? Essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Resposta mais curta. Livro dos Espíritos, questão de número 625. Quando Kardec pergunta a respeito do modelo, e ele coloca para nós, Jesus. Não existe outro. Nós escolhemos alguns modelos próximos da gente, não escolhemos? Quando a gente é criança, escolhemos os pais, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai se identificando com outras pessoas. Eu sei que quando minhas filhas eram crianças, eu sei
que eu já fui mais bonito do que Tom Cruise no auge da carreira. Ué, mas eu sei, eu sei. Eu sei que eu já fui mais forte do que Sylvester Stallone em filmes de Rambo. Mas eu fui crescendo. Elas também foram. Eu fui envelhecendo e elas crescendo. Aí entrou a adolescência. E aí, pai? Agora elas já são adultas. Daqui a pouco tá conversando com você e fala assim: ô velho, mas eu passei por essa fase, como o Juliano tá passando, meu filho. Quantos anos está a Ana Vitória? 8. Daqui a pouco você cai na fase do Tom Cruise. Entendeu? Tá? Daqui a pouco. Pode esperar. Então você imagina, nós temos um modelo de identificação. Quando a gente era jovem, nós somos de uma época que a gente se identificava com música, dança, filmes. Lembram os embalos de sábado à noite com quem? John Travolta. Os jovens que não tinham o filme, não tinham o dinheiro de John Travolta, não sabia dançar como ele, andavam com um pente meio de pendurado aqui no bolso da calça. Para quê? Para sacar o pente e jogar para trás. E vaselina, né? Claro. Que depois surgiu também nos tempos da brilhantina. Você imagina, eles estavam buscando identificação. Nós fazemos isso, gente, a vida inteira. Você vê um expositor, você quer se identificar, você quer aquele jeito, aquele tom, guardar aquelas informações, ter aquele manejo dele com a tecnologia. Isso é identificação. Mas o nosso modelo principal é Jesus. Isso na construção do autoconhecimento é essencial. Porque você se avalia e vê se você está de acordo com o seu principal mestre. E não são as pessoas. Está claro isso? Terceiro aspecto, que é o conhecimento. Conhecimento. Conhecemos uma série de coisas ou não? Conhecemos. Conhecemos tudo? Não. Ninguém conhece tudo. Graças a Deus. Imagine se todo mundo conhecesse tudo e a mesma coisa. Nós não teríamos troca. Nós temos troca. Então nós temos conhecimento. Conhecimento. Mas o que nós estamos fazendo com o conhecimento que a gente tem? Vamos trazer isso dentro da questão do Evangelho. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz. Então, sabemos fazer o bem ou não? Todo mundo aqui sabe? Tranquilo? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe fazer e não faz. Porque todo mundo sabe fazer, gente. O que nos impede de fazer o bem? O que nos atrapalha? O que nos atrapalha? Porque conhecimento todos nós temos. Conhecimento a gente não perde nunca. A gente não perde nunca. Tá certo? O conhecimento, ele não se torna velho. Ele se torna antigo. Conhecimento antigo, mas é usado até hoje. Quando a gente pega lá na filosofia, quantas vezes a gente usa de referência Sócrates, Platão, Anaxágoras, Aristóteles, Heráclito, Hipócrates? Quantas vezes a gente vai usando? Conhecimento. É um conhecimento da antiguidade, mas a gente perde? Não perde. Agora você imagina, até hoje o antigo, você vai... Hoje vamos almoçar fora hoje? Aí você vai andar em Belo Horizonte e coloca lá na placa do restaurante assim: temos o melhor forno micro-ondas de Belo Horizonte. Você não se interessa. Mas se tiver lá, venha que aqui tem comida caseira no fogão de lenha. E aí o que a gente faz? Lá a gente para. A gente sai da nossa casa para comer comida caseira. A gente sai do nosso fogão para ir para o fogão caseiro, o fogão a lenha. Mas aonde falar que é o melhor forno micro-ondas, você já nem vai. É o antigo que te atende. O antigo que te atende.
trazendo para o campo do Evangelho, quanta coisa a gente conhece e a gente não faz. Quanta coisa. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Considerando que tem aqueles que conhecem e não fazem nenhum movimento de mudança. E aí vem o estabelecimento da consciência. Estabelecimento da consciência. O que é a consciência? O que é a consciência? Qual que é a diferença de conhecimento e consciência? É a mesma coisa? Hã? Não. Qual que é a diferença? Hã? O conhecimento a gente adquire. E a consciência? Onde está escrita a consciência? Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta do Livro dos Espíritos. Que a consciência está na lei, a lei de Deus está na nossa consciência. Todo mundo tem? A lei de Deus dentro dele? Tem. Todo mundo tem. Ele pode até não colocar em prática, aí é uma escolha dele. Mas que está lá, gente, está inscrito, isso está chancelado. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A primeira é essa, Jesus. A segunda é essa, na consciência. Ok. Se está escrito na consciência, ainda muitos de nós saímos às vezes do saber. Por quê? Porque o conhecimento é a construção teórica. A consciência é a construção prática. O conhecimento é isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. Isso aqui é conhecimento. Não é a consciência. A gente desperta a consciência, a gente aciona a consciência, aí na hora que tem oportunidade de ajudar, capítulo 4, versículo 17 de Tiago. Tem oportunidade de ajudar, você vai lá e faz. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, como diz Tiago. Mas quando faz, estabelece a consciência. Então o conhecimento é a construção teórica, a consciência é a construção prática. Muitos de nós temos conhecimento, mas não fazemos. A gente desencarna. Aí Eurípides Barçanufo coloca assim: os espíritas estão desencarnando recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Olha a frase: desencarnando recheados de conhecimento, sedentos de amor, porque a construção da consciência através do sentimento, relacionamento, colocar em prática o que a gente está estudando. Está claro isso? Ou está difícil? Está claro, não está? Dúvida? Eu lembro do senhor Honório falando que o nosso processo de crescimento é muito mais um afloramento dos valores que a gente carrega do que a absorção de alguma coisa de fora. Que mostra essa questão da lei já dentro de nós, né? Sim. É bem verdade que para muitos de nós ela está muito abafada, como se fosse um diamante na pedra bruta. Ele fala, a evolução é muito mais, né, o afloramento dos valores de dentro do que alguma coisa. Muito mais, olha como o senhor Honório fazia referência lá no Grupo Emmanuel. É muito mais afloramento dos valores internos do que os externos. Só os externos, gente, tem a ver com o quê? Com a nossa persona. Os internos têm a ver com a autoconstrução. Com o movimento de ser, olha o nosso título, ser melhor. Gente, ninguém tem que ser o melhor. Você não tem que ser o melhor espírita, o melhor profissional do seu ambiente de trabalho, da empresa, do órgão público, o melhor professor, mas você tem que ser melhor. Se eu pegar uma palestra minha de 93, ela é diferente da que eu faço hoje. Então, se eu consigo avaliar que houve melhora, é isso.
nas suas atitudes. Pega as atitudes que você tinha 10 anos atrás, 20, e se você já deu conta de se libertar de determinadas situações internas. Por quê? Porque é o estabelecimento da consciência. São os valores que estão aqui dentro. A gente precisa de adubar. Aí, a gente desencarnando sem realizar, ainda tem aqueles que depois chegam num momento que você está com isso aqui, mas continua trabalhando as máscaras, usando máscaras nas relações sociais, sem menor movimento de mudança. Continua não se identificando com o bem, embora saiba da necessidade dele. Continua conhecendo e muitas vezes você prefere abandonar esse conhecimento, fingir que nada disso está acontecendo e não estabelece a construção de consciência. E às vezes é melhor falar, ó, esse negócio, nada existe, isso morreu, acabou. André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo intitulado No Posto de Socorro, está lá entre o capítulo 17, 20, 22, no Posto de Socorro. Se vocês quem não tiver lido o livro, se pegar este capítulo vai entender esse ponto que a gente está trazendo. André Luiz entra no posto de socorro. O posto tem aproximadamente 3 quilômetros de tamanho. O posto de socorro. Aquela série de macas. E tem deitado ali no posto de socorro 1980 desencarnados. E o capítulo, eu falei no posto de socorro, é quando ele conhece o posto. No capítulo mais adiante, que se chama Os que Dormem, André Luiz entra e ele está junto com Aniceto e o Alfredo, que toma conta do posto. Quando ele vê aquele monte de espíritos dormindo, 1980 espíritos, e aí ele pergunta assim, por que eles estão dormindo? Aí olha a resposta do Alfredo, são aqueles que estavam na terra e achavam que após a morte era o nada. Que não existia vida mais, que era o nada. E hoje eles estão nos pesadelos do transtorno íntimo para aqueles que acreditavam e ceifavam a ideia do nada, da falta de conhecimento. Não aprofundaram, não estudaram. 1980 espíritos. 1980 espíritos. E aí o André Luiz pergunta qual é o tratamento. Ele falou assim, daqui a pouco vai chegar uma equipe de passe. E aí entram 80 passistas. E aí o André Luiz fala, eles vão dar passe em todos? Não. Aí que cada passista dá passe em apenas 5 espíritos. Cada passista no plano espiritual, no posto de socorro, dá passe em apenas 5. Aí o André Luiz faz as contas, 80, então só 400 tomarão passe. Ele fala, sim, só 400. Aqueles que estão em melhor condição de despertamento tomarão passe, 400. Os outros tomarão a água fluidificada, mas continuarão adormecidos, ou seja, 1980, 1580 espíritos sem condições naquele de despertamento. Dos 400 que tomaram passe, 2 despertam e saem correndo. Na hora que ele sai correndo, André Luiz vai tentar pegar. Aí o Aniceto fala assim, não pega não, pode deixar correr. E o Alfredo fala assim, para onde que eles vão? Ele falou, para lugar nenhum. Depois de cansar de correr, para, porque todo mundo que corre, para. Olha que lógica, todo mundo que corre, cansa. Uma hora vai parar. Aí ele fala, na hora que eles cansarem, eles vão parar. E como não tem para onde ir, vão voltar. Aí eles vão perguntar o que está acontecendo. Dos 1980 espíritos, 400 tomam passe, 2 despertam. Os outros 398 dão um arrepio e dormem de novo. Está lá no capítulo. Ou seja, acreditavam no nada. Muitos poderiam conhecer, mas não fizeram. Se não fizeram, gente, não tem mudança. Tá claro? E aí eu acabei de colocar no capítulo, ser melhor. Não está colocando para a gente ser o melhor. Você não tem que ser o melhor espírito, o melhor pai, a melhor mãe. Não, seja melhor que o que você foi ontem, anteontem, ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Seja melhor, faz o melhor. Oi, Augusto. Quando você cita Tiago, e ele
ele estabelece que aquele que conhece o bem e não faz? não faz, ele comete pecado. Sim. Nós podemos estabelecer que o resultado do pecado é o registro da consciência? Ah, podemos. Olha a fala do Augusto. Nós podemos estabelecer pela fala do Tiago, aquele que conhece o bem e não faz, comete pecado. Pegando esta observação aqui, nós podemos estabelecer que ele está pecando com uma consciência do erro? Podemos, gente. Peraí, aí a gente não precisa nem de aprofundar na avaliação. Onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Vamos lá, Velho Testamento. Lembra do Velho Testamento? Eu gosto de pegar essa passagem aqui porque ela é simples. No capítulo 20 de Êxodo, no versículo 13, o que está escrito lá? Não matarás. Não matarás. Está lá, Moisés. Não matarás. Aí muitos estão assim, então estou tranquilo, eu não matei ninguém até hoje. Aliás, eu até louvo um professor que consegue aposentar na escola pública e não ter matado nenhum aluno. Gente, é uma beleza só. Não é? Pois é, louvável. Você consegue aposentar sem precisar de passar pela área criminógena. Ah, não, gente. Mas você imagina, não matarás. Não matarás não é só tirar a vida. Não tira a perspectiva, não tira o sonho, não tira o projeto, não tira o movimento de crescimento, não tire do outro a oportunidade. Não tire, não mate. Não mate. O que você pode ajudar o outro? Se este está escrito dentro de nós, porque Moisés já falou lá atrás, e a lei de Deus está no nosso estado íntimo, ela está fixada. Se ela está fixada, não tem como não ter o engano consciente quando a gente comete os erros. Aí confirma o que Tiago colocou. Você está entendendo? Confirma o que Tiago colocou. Está claro isso, gente? Ficou dúvida? E aí, continuando, isso é só um trecho, vocês imaginem, isso é só porque a irmã Stufo fez uma pergunta. Eu nem entrei no capítulo direito, isso aqui é o primeiro parágrafo do capítulo Ser Melhor. Qual a pergunta? Como fazer a reforma íntima? Como fazer a reforma íntima? Em cima dessa pergunta, 4 valores para o autoconhecimento. Não tem reforma íntima se você não se conhecer. Tá claro? Oi, Ed. Só rapidamente, dentro dessa colocação que o Augusto fez, você também voltou, nós lembramos da obra de André Luiz, tem o Nosso Lar, que é a primeira, e tem a última, que é A Vida Continua. Nós vamos ver lá diferenças muito significativas entre o desencarne da Evelina, por exemplo, né? Minha Vida Continua. Com relação à desencarnação de André Luiz, que foi 8 anos nas regiões umbralinas. Eles precisavam ser convencidos para desencarnar. Eu, na introdução, vou dizer, é preciso não perder de vista os graus de consciência de cada forma. Então, embora as leis estejam na nossa intimidade, a gente só se conscientiza dela à medida que a evolução acontece. Sim. Por isso que muitas vezes nós fazemos coisas, mas isso era erro. Aí a gente, no estudo a gente fala, opa, fiz aquilo, eu não sabia que era tão grave. Nessa referência que o Éder está trazendo, comparando no primeiro livro a desencarnação de André Luiz, no livro Nosso Lar, e a desencarnação de Evelina, lá no último, E a Vida Continua, foi com câncer que ela desencarnou? Me parece, não tenho certeza. Né? Então você imagina, comparando as duas, aí olha a fala que o André Luiz vai trazendo para nós ali. É importante estabelecer a diferença da consciência daqueles que sabiam sobre o movimento reencarnatório, o que vem a partir da morte, o que é a presença de Deus na nossa vida, ou seja, noções de espiritualidade. Porque essa vai determinar a forma que a gente chega do outro lado. Não só pela construção do conhecimento, mas o que a gente fez com essas noções construídas no campo do conhecimento. Está claro isso? Nós estamos estudando o André Luiz nas quartas-feiras, né? No nosso estudo de quarta-feira, na primeira e a segunda quarta, a gente está estudando o André Luiz. Estamos agora no 4º livro, que é o Obreiros da Vida Eterna. Tá? Então a gente deve chegar, a gente demora, nós estamos, já tem uns 15, 16 anos que a gente começou a estudar a partir do Nosso Lar.
a partir do nosso lar. Então, como a gente começou por volta de 2005, 2006, em 2021 estamos no 4º livro, eu estou calculando uma média de 15 anos para cada 4 livros. Eu considero que quem estiver estudando conosco, eu devo encerrar por volta de 110, 120 anos de idade, Então, muitos que estiverem estudando já vão desencarnar, poderão vir e atender o estudo, porque eu já fiz um acordo com Deus, que para só me levar depois do último livro, que aí a vida continua. Eu fiz esse acordo também. Você fez também, então você vai comigo. Pois é, não, aí o estudo não vai dar para continuar lá, porque eu tenho outras demandas, né? No campo do sofrimento para corrigir os enganos e no campo do entendimento para poder fazer o bem. Então você imagina, eu estou considerando que eu vou entre 110 e 120, sendo que no último livro eu vou fazer muito lentamente. Tá claro? Já estou divulgando para, né, a pessoa saber que o livro e a vida continua, vai demorar mais do que a evolução em 2 mundos, que é complexo. Tá claro? Aí olha só. Entre outros itens que ele traz para nós, olha o que a irmã Dufour coloca para a gente, veja. Associa-lhe a ideia de anulação de sentimentos. A gente acha que para ser melhor, para você ser melhor, associa-lhe a ideia de anulação de sentimentos, negação dos impulsos, eliminação de tendências. Nossa, eu tenho uma tendência criminógena, eu tenho uma tendência fofoca, eu tenho uma tendência... Ela fala, a gente associa essas ideias. Ideias que, se não forem sensatamente exploradas, entenda que você tem isso. Sensatamente exploradas, entenda que isso passa por você. Poderão tecer uma vinculação mental ao obsoleto bordão do pecado original. Uma cultura incoerente com a lógica espírita. Qual que é o bordão do pecado original? Qual que é o pecado original? Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva. Nós podemos assumir esse bordão do pecado original e colocar isso como uma coisa. Ah, não, gente, é assim mesmo. Gente, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Síndrome de Gabriela. Aquele movimento de você não fazer nenhuma mudança. Entenda que você tem essas dificuldades. Não é anulação do bordão, não é. Entenda, se avalia, se conscientiza. Você tem dificuldades nessa área aqui, se conscientiza. Porque se você não se conscientizar, você cai naquela... Aqui, ó, se conscientiza dos impulsos negativos. Se conscientiza das ideias e tendências instintivas negativas. Se não forem sensatamente exploradas, poderão entrar no bordão. Ou então, não vai ter jeito mesmo. Aí você cai na outra música, né? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. E passa 1 ano, e passa 2, e a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Você não muda. E o movimento, gente, ele é de mudança. O movimento ele é de mudança. O tempo todo nós temos que fazer esse movimento. Para sair disso. O tempo todo. Oi. Eu acho que dentro da consciência nossa, a gente sabe que precisa buscar o conhecimento. E no meu caso, às vezes, muitas pessoas a gente lê e não é como você, assim, consegue guardar as coisas e tudo. Então a gente continua buscando. E muitas vezes fala em algum livro que a gente já leu e a gente lembra vagamente das coisas. Mas eu acho interessante você falar aí como que essa parte da gente precisar não desistir, né? Voltar. Então pegou, falou, vou voltar de novo no livro e reler aquela parte, que aí a gente tem consciência de que a gente está tentando realmente. Sim. Você vê que aí a questão é vai e volta, vai e volta, vai e volta. O objetivo de nós citarmos referências é para a gente não perder o foco. Não perder o foco. Então vocês imaginam, ele fala da concepção do pecado, o pecado original. Adão e Eva. Qual o pecado que, gente? Deus construiu a família perfeita. Ele construiu a família perfeita. Ele colocou um casal na terra. Vamos pegar o lado alegórico, o lado figurado. Ele colocou um casal na terra. Qual casal? Adão e Eva colocou, olha, a terra é de vocês.
Mas olha, pode fazer o que vocês quiserem, mas só não coma aquela fruta. O resto tudo vocês podem, mas aquela fruta, gente, não come aquela fruta não. Mas olha, a vida é para vocês, o planeta é para vocês. Eles foram lá e comeram a fruta. Comeram a fruta. Ou seja, a família era para ter dado tudo certo. E a família começa com 2 infratores, Adão e Eva. Começa com 2 infratores. Deus pediu para não fazer. E aí eles foram lá e fizeram. E tiveram quantos filhos? 3. 3 filhos. Caim, Abel e 7. Caim, Abel e 7. Caim matou Abel. 7 veio depois. Veja, numa família de 5, criada por Deus, Deus criou 2. Numa família de 5, nós tivemos 2 infratores, um assassino e um desordeiro. Em 100%, 80% dessa família aprontou. 2 infratores, um assassino e um desordeiro. Só Caim que era bom, só Abel que era bom. Morreu. O bom é o que morre. Gente, isso está no Evangelho. Está no Evangelho, nós não estamos criando nada. Está claro? Caim foi lá e matou Abel. Caim matou Abel, e o que Caim fala no Velho Testamento? Andarei perdido e solitário pelo planeta, mas pela terra. Mas se o Senhor quiser, pode levar a minha vida. E aí o que Deus responde? Não tiro a vida de Caim, e Caim há de viver, e ai daquele que extinguir Caim. Por quê? Porque se Deus aceitasse, Deus teria instituído a pena de morte. Deus não aceitou. Caim matou Abel. 7, na palavra dos Moabitas, na linguagem dos Moabitas, significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores, indisciplinados. Não tem limite, não tem regra. Ok, isso na linguagem alegórica, Deus construiu para nós a família perfeita. Se a perfeita trazida por Deus está assim, você imagina a nossa. Deu para vocês terem uma ideia do tanto que está complexo? Agora, só que é importante nós entendermos, não pelo lado figurativo da história. Aí vem a doutrina espírita. Porque nós temos que sair do bordão do pecado original. A relação sexual que o pai tem com a mãe, que o homem tem com a mulher, isso não é pecado. A gente é batizado para ficar livre de pecado, não é ficar livre de qual pecado? O pecado do seu pai ter transado com sua mãe. Para você vir, isso tinha que acontecer, gente. Tá claro? Então você imagina, aí a gente vai lá para ficar livre do pecado. Para quê? Para daqui a alguns anos você começar a pecar de novo. Você vai pecar. Você vai pecar. Aí vai ficar, olha só, a Gênese, nos capítulos 10, 11 e 12 da Gênese de Kardec, não a Gênese de Moisés, a Gênese de Kardec, ele coloca para nós Adão, ele vai falar de Gênese mosaica, Gênese orgânica e Gênese espiritual. Não necessariamente nessa ordem, mas esses 3 capítulos. Adão não é o homem. Adão é a classe de pessoas que vieram habitar a terra dotados de razão. Pode ser homem, pode ser mulher, dotados de razão. Eva é a classe de pessoas que vieram habitar a terra dotadas de sentimento. Eva. Dotados de razão, dotados de sentimento. Caim, grupo de pessoas, não importa se vem na condição de Adão ou de Eva, não importa se estava envolvido com a razão ou com o sentimento. Caim, grupo de pessoas que vieram de outros planos caídos e vieram para a terra para começar o seu processo evolutivo.
caídos. Abel, grupo de pessoas que vieram habitar a terra ligados ao bem para ajudar os caídos. O mal mata o bem. Grupo de pessoas que vieram para aprontar. Lembram lá no capítulo 19, do versículo 15 de Atos dos Apóstolos? Os sete não é necessariamente 7 filhos ali no campo biológico. Os 7 que vieram curar o endemoniado eram 7 aprontadores, não tinha padrão moral. Por isso que quando eles falam, em nome de Jesus a quem o Paulo prega, eu te digo que saia deste corpo, ele vai e questiona. Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e vós? Como a gente citou aqui. E vós quem sois? Ele questiona a autoridade moral. Os 7 não têm autoridade moral. Então agora esquecem Adão e Eva. Esquecem. O que nós temos hoje na terra? Nós temos Caíns? Temos ou não? Temos. Nós temos Abéis? Temos. Tem muito Abel. Temos os 7? Nossa Senhora! O 7 está quase 7 milhões. Por quê? Os aprontadores, a terra está lotada. Os caídos, a terra está lotada. Nós vimos lá no Reforma Íntima Sem Martírio que para além, se eu não me engano, também no capítulo 7, mas se eu não me engano, está aqui no capítulo 7, quando ele fala para nós que para cada encarnado, nós temos em média 3 a 4 desencarnados do outro lado. Enquanto nós temos hoje encarnados na Terra 7 bilhões e 100 milhões de pessoas, nós temos quase 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados envolvidos com a Terra. Está claro? Você imagina. Mas os Abéis também estão chegando. Quem não acompanhar esse movimento, aí eu volto no tema, quem não buscar a melhoria, ser melhor. Quem não busca, olha, é um risco. Porque você pode, às vezes, não matar perspectivas, sonhos, projetos, ideais, mas pode aprontar bastante. Ou você pode não matar no outro, mas você mata em você. Lembra da visão do André Luiz, o posto de socorro, 1980 espíritos? Aí o André Luiz perguntou assim para o Alfredo e para o Aniceto, por que os outros também não tomam passe? Quem sabe? Por que os outros não tomam passe? Só 400 tomam passe. Ele explica. Cada um são 80 passistas. Então dá passe, cada um dá passe em 5. Vão dar 400. Por que os outros não tomam passe? Falta passista. No plano espiritual também está em falta de trabalhador, gente. Você está achando que é só na terra? A gente acha que é só no Lafran que está em falta de trabalho. Não, no plano espiritual também está faltando tarefeiro. Está faltando tarefeiro. Então, qual é o nosso papel hoje? Nós estamos no lugar de Abel? Estamos lutando para abelarmos as nossas situações, para envolvermos com o contexto, fazer o melhor que a gente puder? Ou a gente prefere assumir a posição de 7? Desroteiro, bagunceiro, apronta. E Caim caído, nós vamos fazer esse movimento de novo, sendo que a maioria de nós já viemos de outros planos. E entramos para cá na Terra no movimento primitivo, a maioria já viemos de outros planos de melhor. Tranquilo aí para todo mundo? Tranquilo para entender e tranquilo para fazer? E aí a irmã se coloca para nós assim: a culpa não renova, limita, não educa ninguém. Não adianta ficar se culpando por um engano que cometeu. Culpa não renova, limita a criatura. Ah, meu Deus, por que eu fiz? Ah, mas por que ela fala que limita? Porque quando a pessoa fica envolvida com ela, pensando nela, ela não reage. Ela não reage. Nós temos que sair desse movimento. Oi, Marlene. Quando alguém provoca uma culpa no outro, e às vezes provoca, eu digo assim, às vezes alguém tenta colocar uma culpa em alguém. Sim.
Se alguém chega para nós, eu prefiro que a espiritualidade te responda do que eu. Se alguém chega para mim, você chega para mim e fala mal de alguém, por exemplo, ou você coloca uma culpa em mim por um engano que eu cometi, eu te vi. Eu te vi fazendo isso, aquilo, ok. O que o irmão José coloca para nós no livro De Ânimo Firme? De ânimo firme. Não permita que alguém fale mal de você, para você, mais que 2 minutos. Só 2, gente, só 2. Falou mal de você, só 2. Aí você escuta tudo, escuta. E o irmão José fala para você não responder. Só 2 minutos. E você avalia, por quê? É um exercício do autoconhecimento. Avalia se aquela pessoa tiver razão. Você muda. Se aquilo for importante para você, estiver no seu momento. Se ela não tiver razão, consciência tranquila. Aí olha o que o irmão José fala. Não permita que alguém fale mal de você, para você, mais que 2 minutos. Aí ele diz assim: não permita, entretanto, que alguém fale, converse sobre uma terceira pessoa, negativamente, nem por 1 minuto. Olha bem. Se alguém falar mal de você, o máximo é 2 minutos. Mas não permita que ninguém se aproxime de você para falar mal de terceiro, nem por 1 minuto. Ou seja, a espiritualidade responde. Se Ana Maria chega para mim e vai conversar comigo sobre o Roberto, vai falar mal do Roberto em alguma coisa lá e tal, Ana, eu prefiro não. Aí, mas não é fofoca não, porque o Espírito não faz fofoca. O Espírito desce comentário crescente, né? Proveitoso, construtivo. O Espírito é assim. Aí ela vai fazer comigo um comentário proveitoso. Emerson, deixa eu te contar um negócio que aconteceu com o Roberto, porque o Roberto é lá da diretoria do Lafran e tal. Então eu vou falar assim, Ana, eu prefiro não. Se chegar pra gente de outra maneira, eu prefiro não. Então, pronto, acabou. Não permita nem por 1 minuto que uma pessoa se aproxime de você para falar mal de terceiro. Para a gente não entrar na posição dos Caíns e a gente não se apresentar caído também nas nossas posturas. Está claro? Então não assuma culpa. E aí o que a irmã Escudufo coloca? A culpa não renova, limita. Não educa, contém. A culpa te paralisa. A culpa te paralisa. E aí nós fizemos um seminário falando a respeito disso, né? Da culpa e da agressividade, do medo e da culpa, e nós colocamos lá, o título é Do Medo à Culpa, da Mágoa ao Câncer. Como trabalhar esses desvalores? É um seminário que a gente fez que está no YouTube, já tem um tempo. Então, o que a Joana de Ângeles coloca para nós a respeito da culpa? A culpa gera tensão, porque você fica com aquilo ali interno. Movimento de tensão gera agressividade. Quando não é agressividade para terceiro, é autoagressividade. Daí a pouco aparecem as doenças. Gente, esse caminho a Joana de Ângeles que faz. A culpa gera tensão, tensão gera agressividade, agressividade leva a doença leva a aflição. E a pessoa aflita vai gerando novas tensões, mais agressividade. Ou seja, a gente não sabe o circuito. Por isso é que a irmã Escudufo coloca para nós que a culpa não educa, contém a criatura, paralisa a criatura. Está claro isso, Patrícia? Lembrando que quem fica na culpa não assume a responsabilidade de ter que sair desse estado. Ah, mas acho que não vai ter, comigo não vai ter jeito. Eu já pensei até em morrer. Acho que o melhor, às vezes a pessoa fala até ironicamente que tem de gente falando em morrer. Ah, o melhor seria morrer. Não faz nem ideia do que é. Vai, morre. Morre no estado que você está, que você vai ver. Tá? Não trabalha não para ver. O movimento é de mudança, gente. O movimento nosso é de mudança. O ser melhor, procura fazer melhor o tempo todo. É interessante que a Elaine Marasca, que é uma educadora, ela é médica e fez o mestrado dela na área da educação, A tese de mestrado dela surgiu um livro.
surgiu um livro. Saúde se aprende, educação é que cura. Escutem, olha a tese de mestrado dela, não tem nada a ver com religião, gente. Ela é médica, trabalha na área dela. Saúde se aprende, educação é que cura. Saúde se aprende, educação é que cura. Não é um livro espírita, mas ela fala lá da salutogênese. Nós temos que parar de ficar assim, que vírus que é? Quem que me passou essa infecção? Quem que me passou essa gripe? Quem me passou o corona? E aí ela fala, nós temos que inverter o questionamento. Inverte o questionamento. O que que eu fiz para adoecer? Por quê? Porque quando ela faz esse tipo de colocação no item salutogênese, ela fala de autoconhecimento. Quando ela fala de autoconhecimento, ela fala de reforma íntima. E não é da lava espírita. Tá claro? Saúde se aprende, educação é que cura. Questiona por que você está atraindo isso, aquilo. Tá? Reforma íntima não é ser contra nós. Não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Volta a ideia que Sonori trabalhou lá no Grupo Emmanuel, porque quando ela coloca para nós fortalecer o bem que está adormecido na consciência, fortalecer o bem todo mundo tem. Reforma íntima não é você ficar contra você, fortaleça o bem que existe em você, é isso. Tá claro? E aí, ela tem um trechinho aqui na frente, que ela tira do Livro dos Espíritos, que eu quero trazer para nós, duas frasezinhas da questão de número 800 do Livro dos Espíritos. Olha o que ela diz. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer pode transformar a pessoa por encanto. Uma causa qualquer pode transformar a pessoa por encanto. Basta a gente ver como é que está a situação deste país. Olha o problema que nós estamos tendo. Político, problema de saúde, na área da educação, na área social. Mesmo assim, a gente está mudando? Gente, de sã consciência. Eu desejei, aí é assim, postura bem pessoal, Bolsonaro teve internado agora, há pouco tempo, né? Eu desejei que ele ficasse internado 8 meses. Gente, 8 meses, só para que eu desejei? Para parar de falar bobagem, gente, calado, ele ia se comprometer tão menos. Fica calado, internado ia ser uma beleza só, e deixa o país fluir, ia ser uma beleza só. Mas ele não resistiu, e a saúde melhorou, e ele saiu, mas já saiu atirando as bobagens, que a gente já sabe, tudo aquilo ali a gente já sabe. Mas são as mesmas coisas que a gente também tem que estar fazendo. Quantos de nós precisamos de entrar para o hospital espiritual do nosso estado íntimo para a gente calar a boca? Eu desejei que o outro ficasse calado lá 8 meses, e eu que estou precisando de ficar 8 anos. Quantos de nós precisamos nos internar para a gente parar de brigar, de agredir, de mentir, de ser fofoqueiro? Quantos de nós precisamos de internar a nossa língua no hospital espiritual da reflexão? Tá claro? Por quê? Porque aí ela coloca para nós o item do Livro dos Espíritos. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que? Por encanto. Aí alguns me dizem, você acha que a pandemia vai acabar? Não. Você acha que vai melhorar? Claro que não. Claro que não. As coisas ainda vão agravar um pouco mais. Às vezes muda o teor do mal-estar, mas ainda vai agravar. Como está no Livro dos Espíritos mesmo, eu já trouxe para vocês na pergunta 784. Ele fala que a mudança vai acontecer a partir do bem-estar íntimo. Então nós temos que fazer mudanças internas. Aí olha o que o Livro dos Espíritos continua colocando. As ideias, só pouco a pouco, se modificam conforme a criatura. Aqui. As ideias, só pouco a pouco, se modificam conforme os indivíduos. A mudança, ela é individual. Aí a Joana de Ângeles fala o quê?
não se preocupe em salvar o outro. Se você der conta de desencarnar e se salvar, já está de bom tamanho. Se na sua morte você der conta de se salvar, já está de bom tamanho. Nós estamos preocupados em salvar marido, salvar a esposa, salvar o filho, salvar o vizinho, salvar o amigo, seu chefe, você quer salvar, seu cunhado, sua sogra. Não, sogra não. Você quer salvar todo mundo. Quer salvar todo mundo. Aí, a gente fez uma viagem, né? Estava indo eu, minha esposa, minha sogra, minha filha. Aí minha sogra falou assim, a gente estava de avião, minha sogra falou assim, vou agarrar com Nossa Senhora, vou sentar do seu lado, porque na época eu andei de avião, não era assim, né? Já tinha mais de 50 anos. Falei assim, a senhora vai agarrar com Nossa Senhora? Eu falei, qual Nossa Senhora? Ela falou, Nossa Senhora da Aparecida. Não, do Loreto. Aí eu falei com ela, olha, dona Lilia, reza para Nossa Senhora do Loreto, porque Nossa Senhora da Aparecida, ela está muito preocupada com o Brasil, ela cuida do Brasil inteiro, reza para Nossa Senhora do Loreto, que ela é responsável pela aviação. E aí, em vez da senhora sentar do meu lado, eu sento do seu lado, porque se a senhora for salva pela lei da atração, eu também sou, porque do seu lado, o povo todo morre e a gente sobra. Tá? E a gente sobra. Então reza para Nossa Senhora do Loreto, não reza para Nossa Senhora da Aparecida. Mas você imagina, as ideias pouco a pouco se modificam conforme cada criatura. Não tem doença, não tem pandemia, não tem enchente, não tem movimento, não tem fome, não tem desgraça social que vai fazer a humanidade mudar como um todo, por encanto, como diz o Livro dos Espíritos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí, ela coloca para nós, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Lembram quando estudamos no capítulo 10 deste mesmo livro, Matriz? Lembram? Fala sobre a matriz espiritual, cadê? Reflexo matriz, sobre a matriz dos nossos enganos que estão no passado. Ou seja, pouco a pouco, é preciso que passe algumas gerações para que se apaguem todos os vestígios dos velhos hábitos. E aí ela encerra para nós com essa colocação também do Livro dos Espíritos, também da questão de número 800, a transformação. Somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Transformação. Somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se angelizar numa única encarnação. Para de achar que você já vai desencarnar aqui, numa condição que você não vai voltar mais para a Terra. Tem gente que fala isso. Nossa, se eu quando desencarnar, eu quero voltar para essa Terra nunca mais. Ô gente, se não vier para cá, vai para plano primitivo. Se você achar que dá, tudo bem. É uma escolha interessante. Porque a Terra está saindo de prova e expiação para a regeneração. Quem não acompanhar aqui e fizer o movimento de ser melhor, não é ser o melhor, mas de se melhorar, de lutar, a gente acompanha a Terra na regeneração. Quem não quiser, vai para um outro plano, primitivo. Aí teve gente me perguntando assim, mas você acha que a gente vai para um outro de prova e expiação? Eu falei, claro que não, gente. Nós estamos repetindo prova e expiação há séculos. Aí vai para outro de prova e expiação? É ilógico isso, está claro? É ilógico isso. Você sai do primitivo e vai para a regeneração. Então é melhor a gente gostar da Terra. Ame a Terra. Se envolva com ela. Se envolva com ela. Ficou claro? Quem tiver o livro Reforma Íntima Sem Martírio, dê uma lida no capítulo. Dê uma lida no capítulo, porque a gente trouxe alguns trechos, mas tem muita coisa para a gente estudar aqui. Como eu disse, daria para a gente fazer um seminário a respeito dele, mas aprofundem lá nos estudos de vocês, façam as leituras, tá claro? Ficou dúvida? Podemos fechar? Lembrem-se, estamos acompanhando o livro.
não estamos, nenhum de nós, esgotando o livro. Não é ideia de nenhum dos expositores quando traz algum tema. Não estou colocando só o Lafran. Quando a gente for buscar algum tema, ainda que seja em outra casa, não é para esgotar e achar que ali aquele tema que eu estou precisando. Vai lá, escuta e fala, isso tudo eu já sabia. Então aprofunda. Porque a ideia é a gente trazer ideias para que a pessoa avance no processo de reflexão, mas não deixe de estudar. Mas não se acomode. Não se acomode. O capítulo de hoje foi o 14? Capítulo 12. É porque o da semana passada foi o 13. Porque a Patrícia deixou para a gente trazer este, porque ela trouxe uma outra visão deste capítulo ser melhor, quando a gente ainda não estava trabalhando esse livro no final do ano passado. Então aí nós trocamos, ela foi para o 13, que é o capítulo Meditação da Amizade com o Homem Velho, e nós trouxemos o Ser Melhor, semana que vem é o 14. Ok? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Fique conosco, que assim seja.